Agora, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Aí, boa. Bom, vamos lá de novo. Boa noite, pessoal. Sou aqui Glenda, junto com o Ulisses, nosso CEO, junto com o Caio, que é nosso analista, é sócio da Sparta também. A gente esteve aqui, eu e o Ulisses, há pouco menos de um mês, para comentar com vocês sobre Juro 11, perspectiva, o cenário está bem turbulento. E na época a gente foi super elogiado, assim, a gente recebeu vários e-mails reforçando isso, falando, olha, que bacana, estão junto com o cotista, não é só vir na hora que está um cenário mais tranquilo, mais confortável para falar. Então, estamos aqui novamente. Hoje, todo mundo já deve ter visto, a gente divulgou os dividendos, o CDI 11 pagou R$ 1,07, como já comunicado, dentro do esperado, né, um indexador muito mais estável. Na verdade, ele está subindo agora. Está subindo, né? Estamos num ciclo de alta, deve aumentar mais depois. Mas e ele pagou 110 do CDI, né? Como era esperado ali nos super em linha. Super em linha. Juro 11, a gente também não é que foi uma super surpresa, a gente estava comunicando o cenário mais desafiador que a gente estava passando e anunciou 50 centavos por cota. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vai falar o que aconteceu, onde nós estamos, para onde a gente vai, não temos certeza, mas o importante é a gente estar se preparando para os mais cenários adversos que podem acontecer. Então, assim, podem deixar perguntas aqui que a gente vai responder vocês. A ideia é que a gente seja muito sucinto, direto ao ponto, para vocês entenderem certinho o que a gente está passando e onde vamos. Eu vou subir para vocês uma apresentação bem curtinha, tá, gente? Que aí vai ajudar vocês a entenderem esse momento atual. Caio, vou deixar você explicar o que é esse gráfico aqui para o pessoal. Tá bom. Esse gráfico aqui mostra a taxa de juro real ali do IMAB5 ao longo do tempo, né, nos últimos 10 anos. Então, dá para ver aqui vários períodos do IMAB5, né, incluindo ali o período da época da Dilma, incluindo ali pandemia, vários eventos ali que impactaram a curva de juros, né? E dá para ver que o último mês foi um mês bem forte no impacto desse yield, né? Só para ter uma referência, a gente está no máximo de yield do IMAB5, né? Próximo de IPCA mais 8, né? Que é o máximo dos últimos 10 anos, né? A gente só tinha visto isso lá no impeachment da Dilma. Exato. Então, assim, é um patamar bem elevado, foi ali o maior drawdown do IMAB5 desde o início do fundo, né? E se pegar ali no começo do ano, o yield do IMAB5 estava ali em 5,30, agora ele está em 7,80. Então foi uma abertura ao longo do ano de 250 pontos, sendo que uma parte relevante foi no último mês. Então, só para fazer uma conta, né? 250 pontos de abertura, 2 de duration do IMAB5, então dá uns 5% mais ou menos de impacto negativo. E é por isso que o IMAB5 está mais ou menos uns 5% abaixo do CDI no ano. Exato. Então, o CDI está dando próximo de 11% e o IMAB5 está dando próximo de 6%, mais ou menos isso. Exato. Então, isso explica basicamente por que o fundo começou ali a cota patrimonial próximo de 101 e acabou que finalizou ontem ali um pouco acima de 100,5, né? É basicamente a maior parte do IMAB5. Boa. Então, acho que ficou bem claro que o impacto foi principalmente por isso. Isso. Então, só para trocar aqui em outras palavras, isso é impacto por causa da curva de juros, ou seja, de como estão sendo negociados os títulos públicos, que tem a ver, obviamente, todo mundo sabe, aí, com toda a comunicação que o governo tem feito a respeito de questões fiscais, etc. Tem sido bastante mal recebido e bastante pouco efetivo. Ou seja, isso não tem nada a ver com crédito, né? Que no final, eu acho que a grande dúvida que todo mundo que tem nos fundos listados é que, via de regra, quando tem uma redução de pagamento de dividendo, de qualquer coisa do gênero, tem a ver com o quê? Com uma inadimplência, com um aluguel que não foi pago, com um inquilino que saiu, com alguma coisa ruim. E aqui a gente está falando que tem uma carteira totalmente saudável, mas que tem um aspecto que é exógeno, né? Ou seja, que não está no nosso controle, mas que também não adianta se iludir, tapar o sol com a peneira e achar que tudo bem. Na verdade, quando muda as curvas de juros, os preços dos títulos públicos, muda o preço de todos os ativos. E o que talvez muita gente se surpreenda é que aqui efetivamente isso reflete já de imediato na cota, né? Por isso que a gente tem visto isso. Mas acho que o gráfico ajuda a deixar claro que a gente está num período totalmente atípico e não é por uma questão de crédito, é por uma questão essencialmente que tem a ver com o cenário macroeconômico. Está dependendo mais de Brasília do que qualquer outra coisa. Mais de Brasília do que das empresas, essencialmente.
Então vamos passar o resuminho de como que foi a performance dos indexadores e dos nossos fundos ao longo desse ano. Vai lá, Ulisses. Acho que aqui o ponto importante de destacar é assim, primeiro vamos pegar o juro 11 comparando com o IMAB5, que é o indexador dele, no ano. A gente conseguiu quase 5% de ganho acima do indexador, ou seja, com as nossas estratégias de crédito, com as alocações, capturando todas as oportunidades, realmente a gente agregou bastante valor. Meta do fundo é IMAB5 mais 2, a gente entregou o IMAB5 mais 5 quase. Então, assim, excepcional. E quando a gente compara o CDI 11 com o CDI, né, a gente vê que também foi um cenário similar. A gente conseguiu agregar bastante mais que o CDI. Aí a grande diferença que a gente vê é que o CDI, né, aqui no Brasil, a gente sabe que ele é bastante resiliente, tem pouca volatilidade, tem um bom retorno e está subindo. Ao longo do tempo, não é assim. Ao longo do tempo, historicamente, o que acontece é que o IMAB5 rende mais que o CDI, rende 2 pontos percentuais ao ano a mais que o CDI, esse é o histórico, mas não é também sem risco, né? Ou seja, tem momentos que rende mais, tem momentos que rende menos, e aqui, importante deixar claro que a proposta do juro 11, né, tem muita gente que acha que o pagamento das distribuições, se mexer nela, é o fim do mundo. Na verdade, a gente está sempre preocupado em ter previsibilidade nas distribuições, é por isso que eu fico feliz que todo mundo saiba dessa regra dos R$100, né, tenha claro isso, ok? Mas, essencialmente, a proposta do fundo é buscar retornos ajustados por risco e, na verdade, bons retornos ajustados por risco. Isso é um ponto super importante, então, né? Não é fazer estripulia com dinheiro, é exatamente. Focar no risco também e ser consistente. Exatamente. Então, aqui a gente não é tentar ganhar a qualquer preço, e muito menos, se não ganhou, tá perdendo, tá tudo bem. Não tá. Na verdade, a gente tem aqui bastante experiência para lidar com esse tipo de cenário, né? Quando a gente vê, por exemplo, o gráfico anterior que o Caio trouxe, né, das taxas, né, mostrando o histórico que a gente está num momento super atípico, fica claro que a gente está numa crise bastante significativa, mas que a gente tem bastante experiência e a gente se preparou efetivamente para tirar proveito disso. O que é tirar proveito? É não perder nada nesse momento, não sofrer nada, tá alheio ao mercado? Não é isso, né? Tanto que a gente vai falar depois o que a gente fez a respeito, daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto, mas a gente está preparado para, nesse cenário de um pouco mais de desordem, um pouco mais de bagunça aí nos mercados, para a gente efetivamente poder buscar com mais segurança retornos ajustados por risco menores. Significa que não vai ter volatilidade? Não é isso que a gente está falando, pode ter, mas pelo menos a gente busca sair desse momento de maior volatilidade com retornos melhores. Tanto que a gente já faz isso pela essência do produto, né? A gente está no IMAB 5, que tem essa oscilação um pouco menor. Olha o desempenho esse ano do IMAB, né? Que assim, a maior parte da indústria, os IMAB com benchmark sofre muito mais. Isso. A gente já está fazendo a nossa parte, tentando se proteger, ficando na ponta mais curta, mas ao mesmo tempo, né, não tem como isentar de volatilidade. E alguns investidores confundem, né? Eles acabam achando que o hedge do juro 11 acaba tendo um custo, né? E, na verdade, se for olhar esse ano, na verdade, não foi o custo, né? Ele protegeu com relação ao IMAB. Desculpa, né? Ele trouxe quase 8% a mais de Exato, retorno então, do que não ter o hedge. Então, assim, o hedge não teve custo nenhum e ele trouxe mais retorno do que se não tivesse, né? Trouxe quase 8% a mais de retorno. Se a gente fosse um fundo que não faz o hedge parcial, provavelmente nosso retorno no ano ele ia estar provavelmente uns 8% menor do que está agora. Talvez, quiçá, tivesse ali beijando os 3% de retorno no ano, apesar de que, e aí é engraçado, né, porque às vezes eu vejo esse tipo de comentário, né, é um pouco um negócio meio emocional, né, tipo, quem mexeu no meu queijo, né, porque o investidor às vezes ele fala, tudo bem tá ganhando 3% no ano só, mas desde que tenha pago os 10 ou 15%, né, de dividendo lá, não sei quanto que distribuiu, né, que eu acho que aí é um pouco daquela concepção, de novo, né, pensando muito na raiz dos fundos listados que veio dos fundos imobiliários, que acha que assim, é aquele dinheiro que entrou do aluguel, aquela renda específica, como se o dinheiro fosse carimbado, tem que ser distribuído para o investidor, porque se ficar na mão do gestor, vai ser ruim. Aqui, assim, a proposta é exatamente o contrário, né? O que a gente justamente busca agregar valor nos nossos fundos é com a gestão ativa. Assim, a gente está o tempo todo investindo e desinvestindo de ativos para otimizar a relação de retorno sobre risco, para buscar as melhores oportunidades, para buscar um bom retorno, sempre ajustado pelo risco. Então, aí essa questão do pagando ou não, né, a regra dos R$100, no final é uma regra que a gente
definiu aqui para proteger o próprio investidor, para não ter aquela coisa de hoje é R$100, amanhã é 90, amanhã é 80, e de repente o investidor você fala assim, quanto você está ganhando? O importante é que está pagando R$1 por mês, todo mês, com previsibilidade, né? E de repente você vai vendo a cota só caindo, então na prática o investidor não está ganhando nada. Só está devolvendo, né? dinheiro, só está devolvendo dinheiro valor, sem ter gerado valor nenhum. Né? Então aqui é justamente o que a gente busca não fazer. A gente quer buscar retornos e depois que tem o retorno, aí sim, ir convertendo isso ao longo do tempo em distribuições e de preferência com previsibilidade, que é o que a gente vem fazendo ao longo do ano. A gente conseguiu fazer um ritmo bastante previsível. No ano passado a gente conseguiu também bastante previsibilidade nessas distribuições, independente das pequenas oscilações que eventualmente foram tendo no mês a mês. Né? Sim. E esse efeito também não é que a gente pegou esses 50 centavos que, né, para completar R$1 e colocou no bolso. É um efeito de marcação ao mercado, né? Sim, aqui não tem perdas, né? É só que os títulos estão valendo um pouquinho menos por causa dos títulos públicos, então você não teve perda em definitiva. Então aqui a renda fixa é justamente aquele efeito que você tem para frente, que assim, a perspectiva de retorno, ela na verdade ela ficou maior agora porque caiu mais. Então, de novo, se você tem uma carteira de crédito saudável, não teve inadimplência, se você tem só uma questão de que vai convergir mais para frente, efetivamente você não teve as perdas, né? Então por isso que a gente não se preocupa muito com falar assim para os investidores, teve uma perda e aí recuperaram. Na verdade não, é oscilação. E depois de novo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de pular o slide, só um último ponto, só para a gente não deixar de falar bode na sala, né? No mês, eu falei que a gente está muito bem no ano, mas no mês a gente está com um retorno um pouquinho pior que o benchmark nos dois fundos. Caio, o que você tem a falar sobre isso aí? Os spreads de crédito, de modo geral, ali nos últimos 2 meses, eles vêm tendo uma pequena abertura, né? Isso explica por que o resultado do fundo, tanto no mês passado quanto nesse mês, está um pouco pior que o indexador. Mas acho que cabe destacar que os dois fundos estão ali com duration mais curta do que o histórico, né? E a gente está preparado para uma eventual abertura mais forte dos spreads para poder aproveitar, como foi no ano passado e como a gente sempre fez aqui no Sparta. Né? A gente tem certeza que vai acontecer uma abertura, a gente está preparado para se vier a ter uma abertura significativa? A gente nunca tem certeza, né? Não dá para prever, mas a gente está preparado. Isso. Acho que essa mensagem é importante, né? A gente de fato viu, não foi isso exatamente, assim, não foi o maior impacto, né? A gente está vendo que de fato o maior impacto foi o movimento do IMAB5, né? Que ele está menos 0,2, mas se a gente pensar que só o carrego dele já deveria ser próximo de 1%, então, na verdade, o efeito de marcação ao mercado aqui é próximo de 1,2% para trás, né? Só que, e aí, se a gente for ver o componente da parte de crédito, talvez tenha contribuído com 0,3% para trás. Né? Então, isso que deve ter prejudicado um pouquinho o desempenho. Não é um movimento grande, mas aí também é outro ponto, né, importante. Se vier a ter esse movimento mais para frente, a gente está bastante preparado para tirar proveito disso. O CDI 11, o impacto foi um pouco menor porque ele tem mais caixa. Tem mais caixa. Né? Isso. No juro 11 ele está mais alocado, então efetivamente teve um impacto um pouquinho maior. Mas se a gente olha para a duration dos dois fundos, então baixa para os padrões históricos, então se vier a ter de fato algum tipo de movimento mais adverso, a gente pode tirar proveito dele. Exato. Como fizemos ano passado. Como fizemos no ano passado. E aí dá para ver o resultado do ano passado logo depois dessa bagunça toda que teve no ano passado. É que ano passado o problema foi principalmente a abertura de spread. Exato, a abertura de spreads. Isso. E aqui, só para na última live, a gente tinha até mostrado o IFIX, né, que caiu para caramba, a gente foi junto, né, porque as pessoas não olhavam a qualidade do ativo, o que era, só vendiam. E aqui a gente está trazendo uma atualização dos deságios. Então, assim, a gente bateu um pico, deu uma melhorada. Quem que vai comentar? Caio, comenta aí pra gente. Tá bom. Basicamente, a gente pegou aqui essa data de dezembro, que foi a pior data ali com relação aos deságios dos fundos de infra, né? Deságios B3 em relação ao valor patrimonial. Isso. E dá para ver que essa atual é basicamente com base no fechamento de ontem. Dá para ver que recuperou bem, né? Em especial, o que a gente vê com maior distorção aqui são os fundos dos pós-fixados, né? Quem são dessa lista? O CDI 11, o IFRI e o BINC, né? Que são pós-fixados, indexados ao CDI. O CDI está subindo, tem uma previsibilidade de rendimentos, né? Então, assim, são carteiras que na nossa visão não faz muito sentido ter esse deságio, né?
Mas a gente está vendo que tem recuperado em linha também com os outros fundos do mercado, né? O IFIX recuperou um pouco, os FIAGROS também recuperaram, então deu para ver que foi um efeito de manada e que esse efeito de manada está passando aos poucos, né? Quando a gente fala de Selic subindo, isso tem algum impacto no risco de crédito, de fato? Aí tem que separar, né? Ali as debêntures incentivadas, né? Os setores de infraestrutura, que esses setores em específico têm ali receita corrigida por inflação e, em geral, tem a dívida corrigida por inflação, esses não têm impacto, ou o impacto é muito pequeno. Essas empresas tomam dívida pré-fixada, então, para elas, o aumento da Selic não significa custo de dívida maior. A maior parte da dívida deles está indexada ao IPCA, então acaba que não tem tanto impacto, né? Já as empresas que mais tradicionais, né, não são do setor de infraestrutura, de setores mais cíclicos, que estão com uma alavancagem alta, que estão ali mais próximo do high yield, isso já está entrando num momento perigoso, né? Porque o CDI subindo, a empresa já tem uma alavancagem mais alta, não necessariamente ela repassa a inflação e muito menos vai repassar o CDI, né? Então, esses caras, de fato, podem ter algum problema. Ou seja, dentro do high grade, a parte de infra que menos preocupa, tem outros setores na parte de infra que talvez tenham mais condições de atravessar esse período que a gente não sabe até onde vai a Selic, e onde você não gostaria de estar é no high yield. Exato. E em setores mais cíclicos, né, que, em geral, não fazem parte dos setores de infraestrutura e que não estão dentro do fundo. Perfeito. Ou seja, aqui nessas carteiras, infraestrutura, papéis IPCA+, e a gente ajusta indexadores, tá? Só para resumir. Tá bom, falamos então do que foi feito, de como estamos posicionados, que fizemos até agora. Agora eu quero saber o que a gente vai fazer para frente. Então, o que a gente fez ao longo de dezembro, como que o fundo está posicionado? Então, acho que a principal mudança aqui com relação ao juro 11 tem a ver com o risco de mercado, né? Que como a taxa de juros real ela teve uma abertura muito relevante, a gente já vinha comentando ali desde a segunda carta do juro 11, né, em janeiro de 2022, que o juro 11 ele tem flexibilidade para a gestão do risco de mercado, então a gente já tinha feito o hedge total, né, do juro 11 trocando para CDI, e agora esse mês nós aumentamos um pouco o risco do fundo, aumentamos ali 1 ano a duration do fundo, então ele foi de 2 anos, que é a duration do IMAB5, para 3 anos, justamente porque na nossa visão, em geral, existe uma expectativa grande de ter um retorno positivo nessa alocação, né? Nesse aumento de risco. Boa. Então, só para ver se eu entendi, se ficou claro aqui, Caio, basicamente a gente reduziu o hedge um pouquinho, porque nesse nível de IPCA mais 8 que estão os títulos públicos, a gente não precisa ficar com tanto receio de ter aberturas ainda maiores. Já tem uma expectativa de retorno bastante significativa, e a gente até falou que o hedge parcial que a gente veio fazendo no final, ele agregou praticamente 8 pontos percentuais aí ao longo do ano em relação a se não tivesse feito o hedge parcial, certo? E agora a gente está reduzindo esse hedge. Exato. Então, se as taxas de juros reais voltando um pouco, né? Não precisa voltar muito, se voltar para o que estava em setembro, já capturaria cerca de 100 pontos na 1%. cota, 1% na cota. Isso. Né? Se a gente voltar, a gente falou aqui, né? Além do IMAB5, né? Além do IMAB5. Então, vamos lá. A gente falou que o IMAB5 começou o ano em IPCA mais 5,3. Isso. E ele foi para IPCA mais 7,8. Então, abriu 250 base. Exato. E aí, se a gente tinha 2 de duration, então 250 vezes 2, a gente teve um impacto de 5% negativo por marcação a mercado no IMAB5. Exato. Tá. Agora, se a gente voltar para a mesma taxa do início do ano, né, 5,3, em vez da gente ganhar 5, a gente vai, em vez de multiplicar por 2, a gente vai multiplicar por 3. Exato. Então ganharia 7,5%. Ganharia 7,5% a mais que o CDI se as taxas voltarem para o mesmo ponto. Ou seja, Exato. Não só recupera o valor que ficou atrás do CDI, mas ainda ganha mais 2,5% a mais do que ainda ganha mais 2,5% a mais. Exato. É isso? Ou seja, então, supondo, só por hipótese aqui, que até o final do ano que vem, a gente, ou, sei lá, em algum momento do ano que vem, volte para IPCA mais 5,3 no IMAB5, a gente, em vez de ganhar 5% a mais que o CDI, a gente ganharia provavelmente 7,5% a mais. Exato. Entendi. Com marcação mercado, é isso. Fora o carrego, né?
Exato. Tá. Então, acho que só fazendo uma analogia, né? No ano passado, a gente fez isso com a duration do crédito, né? Uhum. A gente alongou ali a duration do crédito em mais de um ano. Agora, a gente está fazendo isso com o risco de mercado. Entendi. Né? Isso significa que vai chacoalhar mais. Vai ter mais, provavelmente vai ter mais oscilação. E Pode aí ter. era a minha pergunta. Porque é o que o pessoal quer saber. Ano que vem, 2025, o que a gente pode esperar de dividendos para o Juro 11? Legal. Então, acho que aqui é importante a gente deixar claro que a gente está entrando num cenário que pode ser muito bom para renda fixa. Afinal, a gente tem taxas de juros muito altas, está quase IPCA mais 8, fora spreads de crédito, etc. Né? Só que a gente alongou, então a gente está tomando mais risco agora. A gente acha que é o momento que a gente pode alongar um pouquinho o risco. Não é tomar risco de qualquer jeito, né? Esperou um momento muito bom. A gente fez isso ao longo dessa última semana, certo? Então a gente terminou hoje de fazer, certo? Terminamos hoje. Então a gente terminou hoje de alongar, né? Então o pessoal acha que não está acontecendo nada do fundo, a gente está aqui trabalhando, zelando pelos investidores. Mais que isso, uma equipe experiente, já passamos por outras crises. Em vez de, na verdade, estar baixando a vela ou se protegendo, a gente está com uma carteira de crédito boa e aproveitando um cenário mais propício para eventualmente aumentar um pouquinho o risco do fundo para buscar retornos ainda maiores, com um possível efeito colateral, que é uma eventual volatilidade a mais. Então, assim, perguntas objetivas. Se a cota patrimonial oscilar um pouquinho mais, pode ser que tenha meses melhores e pode ser que tenha meses um pouco mais desafiadores. É isso? É isso. Né? Isso que pode acontecer. Então, a gente consegue prever quanto que vai ser o dividendo mês a mês tão claramente? Não vai ficar mais tão claro assim, talvez fique um pouquinho menos. Mas a troco de quê? A troco de um potencial retorno bem melhor e com nível de risco de perdas permanentes bem menores. Então, assim, é uma coisa que para o investidor de curto prazo ou para o investidor que está muito preocupado exclusivamente com as distribuições, potencialmente fica um cenário mais desafiador. Para o investidor que está pensando no longo prazo e quer ter um bom retorno, eu acho que é nesse tipo de investidor parece um bom momento, né? Que a gente está pensando. Historicamente é um bom momento. É isso que a gente está fazendo. A gente investe na física que todo mundo nesses fundos e está buscando retornos mais significativos. Então, nosso compromisso dentro do fundo, essencialmente, sempre foi esse, de buscar retornos ajustados por risco. E agora, a gente acha que é um bom momento para, efetivamente, a gente estar aumentando um pouquinho o risco. E isso tudo sem falar ainda da parte de crédito, né, do risco de crédito. O risco de crédito está controlado, né, que nem a gente falou aqui, mas se a gente tiver uma abertura de taxas no mercado secundário, a gente eventualmente está preparado para aproveitar. Pode tirar também mais oportunidades, né, nesse cenário, se vier a acontecer. Então, acho que a gente entra para 2025, eu não tenho uma resposta objetiva de vamos ganhar tanto, vamos ter tal ritmo de pagamento de distribuições. A gente não tem uma resposta para essa, mas assim, se eu pudesse escolher, de fato, no final a gente pode escolher, a gente escolheu fazer essa preparação, a gente está muito bem preparado para inúmeros cenários que possam acontecer para a gente atravessar isso da melhor maneira possível e buscar o máximo de oportunidades que a gente tiver pela frente. Perfeito. É que eu acho que é um negócio meio contraintuitivo, né? A gente vê o indexador na máxima histórica dos últimos 10 anos, na nossa cabeça que o negócio vai piorar para sempre. E, na verdade, não é assim, né? Então... E o contrário também acontece, né? Quando tem uma tendência de melhora, acho que vai melhorar para sempre, né? Mas no Brasil é isso. Tem essas volatilidade grandes, é o nome do jogo. A gente, no limite, é isso. A gente não controla esse cenário macroeconômico, mas a gente se prepara para ele. Então, é isso que a gente fala bastante. A gente está preparado para buscar realmente aproveitar as oportunidades que podem acontecer. Temos mais algum ponto? Tenho mais um recado. Não sei se todo mundo viu, a gente subiu no site juro11.com.br, para quem não conhece ainda, a calculadora de carrego. Então, testem lá, deem os feedbacks para a gente, o que vocês acharam. Depois, mandem no e-mail para mim, por favor. Vou responder algumas perguntas, tá? Claro. A galera aqui começou a conversar, então eu vou filtrar um pouquinho as perguntas para conseguir ser mais, também não fazer uma live gigantesca. Fiz newspaper, sempre tem que chamar, porque ele está sempre presente em todos os nossos vídeos. É uma pergunta que a gente acabou de responder, mas eu vi que se repetiu aqui também. Hoje a Ambima alterou a projeção do IPCA de janeiro 25 de deflação de 0,05 para inflação de 0,05. A gestão pensa em alterar o hedge parcial para total, ou melhor, capturar o fechamento de curva? O hedge parcial para total seria a gente sair de uma B5 e para o CDI.
como temos no CDI 11. E como a gente já fez uma deflação lá no meio de 2022. Só que agora a gente está num cenário diferente. Isso já está precificado, tá? Então, assim, não é novidade essa deflação, a inflação pequenininha de diferença, mas já estava precificado na curva, então não deve ter impacto. E aqui o que a gente acabou de falar é que a gente, na verdade, reduziu o hedge. Em vez de aumentar o hedge, a gente reduziu. A gente acha que agora é a hora de, efetivamente, tomar um pouco mais de risco. Para capturar essa volta, né? Deixa eu procurar aqui, gente. Vocês falaram bastante hoje. Acho que a gente nunca viu uma live tão cheia. E eu tava achando que a gente ia ficar sozinho aqui, porque, né, pré-ano novo e tal. Muito obrigada a todo mundo que tá, ó. Eu vou colocar um elogio, porque senão o Ulisses briga comigo. Juro 11, minha maior exposição na carteira. Obrigada. O Francisco também, Esparta Melhor Gestora. A gente realmente, acho que o recado é assim, a gente está trabalhando para entregar o melhor resultado ajustado ao risco para vocês, sabe? Isso daí. Caio, ter marcação a mercado impactando o patrimônio, tudo bem. Mas por que não ter uma boa parte da carteira com marcação na curva, estimando que várias debêntures sejam de fato para carrego? Então, é porque toda a nossa carteira, a gente pensa que eventualmente em algum momento a gente pode vender, né? Então a gente está todo dia negociando debêntures, vendendo e comprando algumas debêntures da carteira para ir otimizando essa carteira ao longo do tempo, né? Então, marcar na curva para a gente não faz muito sentido. De outra forma, né? As pessoas adoram quebrar o termômetro, a gente gosta mesmo é da realidade. Se estiver com febre, a gente precisa saber que está com febre e tomar uma atitude a respeito. E outra coisa, nosso compromisso não é de carregar as debêntures, não é um compromisso com as empresas, nosso compromisso é com o investidor. Então, a gente vai fazer o que for melhor para o investidor. Se estiverem pagando caro numa debênture, a gente vai vender sem peso na consciência. Se estiverem vendendo muito barato uma debênture que a gente acha que é uma grande oportunidade, a gente vai comprar. Tão simples quanto isso. O Tiago perguntou, por que 50 centavos? A patrimonial está acima de 100, o resultado de dezembro de 2024 vai ficar negativo? Só relembrando, né? O fundo começou o mês com uma patrimonial próximo de R$101. O IMAB5 teve um impacto muito grande no fundo, somado ao impacto da carteira de crédito, teve um impacto até o momento de mais ou menos esses 50 centavos. Então, por isso que o que é factível de pagar agora esse mês são esses 50 centavos. É isso. Vamos tentar fazer a mesma estratégia depois da vez que o Juro 11 não pagou rendimentos e depois pagou muito mais? Olha, Exatamente. Se a gente pudesse repetir 2023, e assim, eu não descarto que a gente possa ter algum cenário parecido, né? Parecido agora em 2025, e veja, não pelo mesmo motivo, que não é por uma inadimplência de uma empresa, lá na época foi a Light e a Americanas que bagunçaram tudo, mas agora, se tiver uma oportunidade, a gente vai tentar aproveitar, e se depois acumular um bom retorno, a gente vai distribuir esse retorno ao longo do tempo, né? Então 2023 talvez seja um bom exemplo. Por isso que eu enfatizei bastante essa questão do curto prazo e longo prazo. O investidor de curto prazo, assim, é muito desafiador esse tipo de fundo. Você não pode querer ser o cara que quer o curto prazo bom e ganhar mais no longo prazo. Não dá, tem que conciliar, escolher. Tudo não terás. Tem que escolher alguma coisa, né? Então, o que a gente fala assim, de certa forma, o CDI 11, por exemplo, tem muito mais previsibilidade nos pagamentos, né? Então, é um fundo pós-fixado, tipo o CDI, não oscila em relação aos títulos públicos. Eu acho que ele vai ter um bom retorno ao longo do tempo, né? E tem uma consistência bem maior. O Juro 11 é onde eu acho que a gente vai buscar o maior retorno ao longo do tempo, né? Mas com uma boa relação de retorno sobre risco, ou seja, talvez em alguns momentos a gente tenta manter uma reserva maior, a gente não controla o que Brasília faz, então a gente está sujeito a isso, está todo mundo aqui que escolheu estar no Brasil está sujeito a isso, então efetivamente a gente tem que lidar com isso. Vamos tentar tirar do limão a limonada, né? Eu vou fugir um pouquinho do assunto, tá? Mas é rápido. O Pedro tá falando, na última live disseram que estava tudo ok com o CRA 11 e 12 horas depois anunciaram rendimento 24% menor. A carteira do CRA 11 está assim bem, está 100% adimplente. Então, assim, em relação à qualidade de crédito, a gente está confortável. O problema é a mesma coisa, a parte IPCA ferrou. Como efetivamente a gente deixou bem claro no relatório, assim, até porque não aqui, a mesma coisa vale para o CRA 11. Assim, tem disposição IPCA, esse mês foi um mês difícil para o IPCA. Para quem tem coisa atrelada, o IPCA tem impacto lá. O que eu acho que está diferente no CRA 11 especificamente é que não está tendo abertura de spreads na parte de crédito, né? Então, acho que é só...
Antônio, boa noite. O uso de DAPs para redear a carteira adiciona algum risco adicional ao fundo, como risco de contraparte? Obrigada. Caio. Não adiciona, né? Porque é um contrato negociado na B3, né? Então, no risco é o menor B3. risco de contraparte que você pode ter aqui no Brasil, né? Exato. E ele não tem custo também a mais, né? Então, muita gente fala que pode ter um custo adicional de fazer o DAP. Na verdade, a gente fez o DAP, a gente tira risco do fundo, né? Efetivamente. E agora, então a gente mostrou aqui já o impacto, e agora o que a gente está fazendo é reduzindo um pouco esse hedge, então diminuindo um pouco o hedge, porque está num nível de taxa bastante... Aliás, aqui uma coisa que eu lembrei, a gente está falando de IPCA mais 8, né? Lá em 2023, quando a gente falou que estava comprando assim, aquelas coisas super na promoção, a gente estava... Era IPCA mais 8. Era IPCA mais 8, com duration longa e tal, a gente estava comprando esses títulos. Hoje a gente tem essa mesma taxa nos títulos públicos. Então, assim, é só para dar uma ideia do tamanho da oportunidade que a gente está falando aqui. Obviamente, isso não é a melhor notícia para o Brasil, mas, de novo, isso é uma questão que foge ao nosso controle, né? É uma questão macroeconômica. Mas, do ponto de vista do investidor, é bom. Tiago, o que vocês acham da estratégia de outros FINFRAs que mesclam a distribuição entre rendimento e amortização para manter o patamar e no período de abertura de spreads recompor o patrimonial, ao invés do radicalismo do regulamento do Juro 11? Aqui a ideia não é entrar nos pares de mercado, não é o nosso foco, mas é só para explicar que a gente está interessado em distribuir resultado. É isso. Então, o Juro 11 foi feito para distribuir resultados. Se os outros fazem de outro jeito, acho que mais importante, eu acho que o investidor saiba o que está sendo comunicado pelo gestor, o que o gestor está fazendo efetivamente, estando claro, cada um escolhe e julga o que acha fazer melhor. Olha que legal, Caio, xará de nome faculdade. Que isso, hein? O Caio, para quem não sabe, fez ITA. Pode responder isso aqui? Vocês vão lançar um fundo fechado de duration longa? Lançamos já, na verdade. Mas já está público, né? Já tá tudo público. Mas ainda não tem negociação. Vamos falar sobre isso mais para frente, mas vai ter. O nível da taxa de juros está muito bom mesmo. Olha, bom ponto aqui, Valério. Gosto da estratégia. Isso pode afastar o rentista e dar um foco em quem busca retornos reais. O que eu sempre falo é que o rentista de verdade, né, ele tem que ter um pouco de diversificação na carteira dele e tal, e ter planos B, né? Que nem se você tivesse um imóvel e aluga, o que acontece? Quando falha um mês lá porque desalugou, ficou sem alugar, etc., é um pepino, tem que pagar, não sei o quê. Da mesma forma, acho que aqui você montar um portfólio vai atender melhor isso, não só com infra, mas com infra, com agro, com etc. Sei que tem muita gente que critica e eu respeito totalmente essas críticas, mas a escolha que a gente fez, eu acho que é importante deixar ela clara. Marcos, pretendem buscar debêntures de nível de crédito AAA, como da outra vez em que houve redução dos rendimentos? Tem só uma diferença com relação ao movimento atual com relação ao ano passado, né? No passado, o spread de crédito, que é a diferença da remuneração da debênture versus a NTNB, estava bem mais alto do que está agora, né? Isso. Então, a gente comprava ali uma debênture AAA próximo de 2%, né? De spread, que é um nível muito elevado. Hoje, essas debêntures AAA não negociam nesse patamar, estão no patamar bem mais baixo, por isso que o fundo foi mudando essa composição de carteira ao longo do ano. Mas é claro que se houver uma abertura de novo para patamares mais elevados no AAA, a gente vai buscar sim essas debêntures. Ou seja, o nosso compromisso é com retorno sobre risco e perspectivas. Olhando preços relativos, né? É o que for melhor para o investidor. Olha, alguém já olhou, a calculadora Legal. Ficou boa demais. Vou aproveitar e convidar vocês, se cadastrem no site do Juro 11 no nosso mailing para receber as nossas atualizações, tá? Bom, vou ler essa aqui também, do Carlos. Por favor, explicar se não houve problema com o pagamento de obrigações, porque diminui a distribuição. Quer falar? De novo, Quer falar, Caio? Não, pode falar. De novo, acho que isso daqui é a questão conceitual, uma questão de caixa para distribuir, o fundo tem. Se quisesse fazer a distribuição, ele poderia fazer, mas a questão conceitual, a gente não quer simplesmente devolver o dinheiro para o investidor, que ele devolver principal, a gente quer devolver retorno para o investidor, e essa foi a escolha que a gente fez. A gente acha que isso é no melhor interesse do investidor. Não sei se todos pensam, um pouco da analogia que eu tinha falado. De repente tem investidor que acha que se caiu 4% o valor das cotas, mas ele pagou aquele R$1, que bom, me distribui R$1 e está tudo bem. Mas se efetivamente você está falando assim, não,
não tenho rendimento para te pagar agora a mais do que esses 50 centavos. Mas também estou tomando um monte de atitudes aqui para fazer a melhor alocação de capital, buscar as oportunidades que tem no mercado, os melhores, etc. É isso. É com isso que a gente está preocupado, com buscar essas oportunidades. Escolha. Lucas, como o fundo consegue se beneficiar numa eventual abertura de spread de crédito? No momento inicial, o fundo acaba tendo impacto, sim, por conta de uma eventual abertura dos spreads de crédito, mas assim como foi no ano passado, o ponto nós estamos com a duration baixa, historicamente, né? Então, a gente pode aumentar essa duration para capturar a volta depois dos spreads, né? Assim como a gente fez no ano passado. Isso. Glenda, também subiu no site calculadora do CDI 11, Ulisses. No forno. Tá, peraí. Acho que foi, hein? Já respondemos. Obrigada, até elogio para mim, Ulisses. Ó. Eu acho que é isso, gente. Legal. Vou publicar no Spotify hoje à noite o podcast do Juro 11. Em inglês? Que isso? Louco. Que chique. Eu tava achando que era só a versão por lá. Legal. Tá. Pessoal, a gente tá lendo todos os comentários. Desculpa, aqui. Gente. É que tem muito comentário, nunca tinha visto tanto. A galera confundiu cota de mercado com patrimonial e vendeu as suas cotas. Eu acho que isso aconteceu mesmo no comecinho do movimento, mesmo. Porque as pessoas olharam a cota de mercado caindo e falaram assim, não vai ter pagamento de dividendo. E começou a ter esse efeito manada mais atribulado. Eu não sei, eu acho que foi mais generalizado, na verdade, o movimento. Mas eu acredito que possa ter acontecido isso. Não tem problema a gente reforçar que é sempre a cota patrimonial, aquela que está no nosso site lá, tudo de atualizado, ou no site da CVM. Isso aqui sempre vem, eu acho que é muito de responder. Pessoal, essa questão, teve vários comentários aqui sobre essa questão dos fundos de tijolo, imobiliário, papel e tal. Só para ficar claro, nossa praia aqui na Sparta é a parte de infra, parte de agro, crédito em geral, mas o imobiliário especificamente não é a nossa praia. Então, assim, a gente sempre olha muito, aprende com o que é feito, observa o que é feito no imobiliário. A gente está sempre olhando se faz sentido a gente estudar alguma coisa nesse sentido, está sempre olhando, mas a gente não tem planos atualmente de lançar nada na parte de fundo imobiliário. Fico feliz pela provocação, acho que talvez seja pelo estilo de transparência ou que a gente tem feito aqui no trabalho na gestão, que tem sido bem recebido. As sugestões são sempre bem-vindas, as críticas também, a gente recebe elas com bastante maturidade. Mas é isso, a gente prefere ficar por enquanto no nosso círculo de competência, parte de infra, parte de crédito em geral, parte de agro. É isso aí, deixa o imobiliário para outros gestores. Eu não tinha combinado de não falar sobre isso, mas vamos lá. Caso a cota caia muito, vocês pretendem fazer a recompra de cotas? Essa é uma pergunta que tem vindo bastante, né? A gente tem falado duas coisas sobre isso. A primeira é que a regulação atualmente ela não permite fazer isso. Então, a CVM teria que mudar, né, a regulação, depois teria que chamar a consulta formal, né, que é tipo assembleia, depois mudar o regulamento e tal, e a gente avaliar com que nível de desconto faz sentido a gente alocar capital e comprar essas cotas de fato. Né? Então, é uma coisa que parece distante. Né? A gente também tem que entender se isso efetivamente, em quais condições seria bom para o nosso investidor. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente notou aqui, nem falando desse tema, né, mas a liquidez do Juro 11, do CDI 11, tem sido excepcional. O Juro 11 atualmente... Mais de 10 milhões por dia. Mais de 10 milhões de reais por dia de negociação. Então, assim, caiu, mas não é que não tem comprador. Tem muito comprador, está aumentando o número de cotistas. Então, assim... Décimo fundo com maior negociação. É um dos fundos mais líquidos da Bolsa. Atualmente, um dos 10 mais líquidos. Então, assim, tem um nível de liquidez bastante bom. E a gente acha que, assim, a recompra, talvez ela servisse dois propósitos aqui. Um de corrigir uma eventual distorção de liquidez, se tivesse, que seria assim, o preço colapsar e não ter comprador, e aí talvez a recompra do fundo fosse adequada para os investidores. E o outro é de alocação de capital, mas de alocação de capital teria que ser
uma queda muito significativa, né? E aí eu acho que as pessoas têm um entendimento talvez um pouco equivocado sobre esse lance da recompra, que elas acham que recomprar significa sair puxando o preço e fazer ele subir até voltar patrimonial, e não é isso. Na verdade, a gente entende que assim, o preço ele oscila livremente, né? A gente não consegue interferir no preço lá na B3. O que a gente está trabalhando sempre olhando é a cota patrimonial. Óbvio que a cota da B3 a gente também está olhando, mas assim, se a gente vai fazer esse trabalho de divulgação, trabalho de transparência, trabalho de comunicação, tiver mais investidores interessados, vendo que tem um desconto significativo, a gente entende que vai ter compra e eventualmente vai fazer isso voltar, convergir para o par, né, que é para a cota patrimonial, e eventualmente ficar até acima do VP, o famoso PVP acima de 1. Né? Isso a gente acredita que pode acontecer. Perfeito. Vou recortar isso, não dá para as pessoas. Manuel, caso a estratégia tomar risco agora dê certo, tem uma estimativa de quando e quanto isso impactará nos rendimentos futuros? Bola de cristal, né? Mas dá para falar, setembro, era quanto que você acabou de falar? Se voltar para os níveis de setembro, teria um impacto de 1% na cota, né? Se voltar para o início do ano, teria um impacto de mais de 2% na cota. Ô, Glenda, foi engraçado que há 3 semanas atrás, quando a gente fez a Glenda, eu falei, a live, a gente falou assim, poxa, se a gente for lá para o nível de taxa de juros do impeachment da Dilma, 3 dias depois estava lá, bateu. Galera. Tipo, poxa, o Brasil é difícil, né? Mas assim, só para vocês verem como esse ano, né? Esse ano foi bastante desafiador, esse mês né? foi muito Esse desafiador, mês em especial foi muito desafiador, mas de novo é o que a gente está fazendo, tentando aproveitar aqui as oportunidades e melhorando a relação de retorno sobre risco. O Ítalo pediu uma live com o CRA11, podemos fazer em janeiro, hein? Vamos fazer. Avisa o Márcio. Isso aqui. Uma dúvida, o juro prioriza o retorno de gestão ativa do que propriamente carrego da carteira? Além disso, os meses com IPCA 15 relativamente mais alto, beneficia o fundo? A gestão ativa faz parte da estratégia dos fundos de infra da Sparta, né? E não só dos fundos de infra, de todos os fundos da Sparta, né? Então, de fato, a gente compra um ativo, justamente, se for um ativo muito bom, eu gostaria de carregar ele por muito tempo, mas se os preços mudam, eu tenho a opção de ir mudando minha carteira ao longo do tempo para melhorando ela. O carrego, assim, essa questão do carrego, ela está muito relacionada com estarmos operando ativos que o risco de crédito deles é baixo. Às vezes o pessoal olha carrego alto e acha que aquilo é bom. Eu vejo risco naquilo, eu não vejo retorno. Eu vejo que aquilo lá, se tudo der certo, pode se converter em retorno, mas não é necessariamente isso. E, em especial, nesse cenário que a gente está atualmente, né, que a gente está indo para... Assim, tem uma alta de Selic que ninguém sabe para onde vai essa Selic, né? Na última reunião que foi agora no meio desse mês, depois da nossa live já, não só anunciaram 100 base, né, 1% de alta na Selic, como tem mais 2 prováveis já. O Banco Central falou isso. É uma maluquice. Esse país, assim, tem cada coisa que aparece aqui que... Só que isso tem um impacto no risco de crédito. E aí, quando você vê esse carrego alto, eu estaria com muito medo, porque assim, isso significa que tem muito risco ali, né? A chance de você não conseguir converter esse risco em retorno fica maior. Agora, sobre o IPCA mais alto, sim, a gente captura um IPCA eventualmente mais alto no IMAB5, né? É que a gente não está com uma surpresa tão grande assim no IPCA. Lá em 2020, 2021, a gente tem uma surpresa muito grande no IPCA, né, em relação ao que era a expectativa inicial. Não é tipo 0,10% a mais, né? Não é 0,5% a mais. Foi assim, esperava 4% e veio 10%, coisas malucas. E aí a gente está protegido disso. Hoje, de certa forma, o que o mercado tem muito receio é que essa inflação não fique só nesses 4%, 5% que foi esse ano, talvez fique mais, porque essa questão de... Todo mundo já viu recentemente esse filme, gastar muito. Se o governo gasta muito, o que acontece? Eventualmente isso se materializa em inflação. Esse é o receio. As pessoas não estão com... Assim, não existe questão ideológica nessa parte de investimentos. É um medo de que isso aconteça, só isso. Qual o cenário futuro mais beneficiaria o juro 11? Seria um cenário ali de queda nas taxas de juros reais, né? Isso. Hoje é o cenário que mais beneficiaria o retorno do juro 11. Vamos ser pragmáticos. Se o governo melhorar a comunicação e começar a falar, e não só a comunicação, mas começar a mostrar uma preocupação genuína com acertar as contas públicas, né, ou não deixar as coisas saírem do controle, só isso potencialmente já faria
as taxas de juros caírem e trazer um retorno bastante significativo. Assim, e não só para o juro 11, mas no mercado como um todo. Qual a expectativa da gestão do juro 11 para 2025 com esse cenário de aumento da Selic? Acho que vale ressaltar novamente que a gente compra papéis IPCA+. Vai lá, Caio. Exato. Para as debêntures incentivadas, não muda, né? O que muda é nosso critério de alocação para as debêntures eventualmente não incentivadas, que são de setores mais cíclicos ou mais high yield, né? Isso a gente está olhando com bem mais cuidado. Mas... E da parte do ponto de vista mais macro, né, se a gente vê o IPCA não subindo tanto, começa a melhorar as expectativas, provavelmente é o que para a alta de Selic, né? Então, por isso que eu falei aqui, assim, o que pode acontecer de bom, né? Que foi a pergunta anterior. Cara, é só os colegas lá de Brasília, assim, resolverem ajudar. Pouca coisa, né? Só um pouquinho. A gestão conseguiu identificar qual o perfil dos investidores que executaram vendas nesse seu alvo recente? Se foi institucional, estrangeiro ou panicagem de pessoa física mesmo? Hoje, 99% dos cotistas é pessoa física. Praticamente não tem investidor nem institucional nem estrangeiro no juro 11. Apesar de que o que a gente viu recentemente, assim, pelo menos a gente não consegue ver isso, tá? Mas o que a gente viu é muita gente com interesse de comprar através de fundos a cota do juro 11, justamente porque estava com desconto para lá de significativo, principalmente naquele momento ali no meio do mês de dezembro, tinha desconto de quase 15%. Exato. Gente, eu acho que estamos caminhando para o fim. Eu queria que você fizesse uma consideração final, Ulisses, do que a gente falou agora. Assim, eu sei que a gente traçou assim, um cenário que foi muito ruim esse ano, esse mês em específico, o que a gente tem feito na carteira atualmente. Dá um recado aí para o pessoal. Vamos lá. Na verdade, eu acho que esse ano foi muito bom, do ponto de vista de quanto a gente conseguiu agregar, em especial com a nossa gestão ativa, especificamente o indexador IMAB5 sofreu, né? Questão exógena, macroeconômica, a gente não controla isso. E é isso. Então, a gente está terminando, eu acho que, mesmo assim, o juro 11 está entregando mais de 11% de retorno, que é mais do que o CDI. Então, mesmo com tanta bagunça... Totalmente isento de imposto. Totalmente isento de imposto, né? E sem groselha, sem nossas maracutaias. Ou seja, com um retorno bastante bom. Para o ano que vem, a gente já parte de um cenário de taxas de juros muito altas. A gente... aumentando um pouco o risco, a gente acha que é a hora, efetivamente, de tomar um pouquinho mais de risco. Não é um risco desmedido. A gente tem uma equipe com bastante experiência, que já passou por muitas crises. Então, assim, de novo, a gente sabe o que está fazendo com bastante cautela, com bastante disciplina e com bastante assertividade. E a gente acha que pode ser um ano muito bom, de novo, para renda fixa em especial. Já estamos com taxas de juros muito altas e que a gente está muito preparado para capturar uma série de oportunidades. Algumas coisas a gente já está se mexendo, então estamos aqui dia 27 de dezembro, mostrando que estamos fazendo coisas no fundo para aproveitar que a gente não escolhe quando essas coisas acontecem, mas a gente tem que estar preparado, né? Então, eu acho que tem um ano potencialmente bastante positivo pela frente, apesar de que eu não acho que vai ser um ano sem volatilidade, sem os seus próprios desafios, mas, de novo... Seja uma volatilidade boa, a gente está preparado para capturar as oportunidades. Perfeito. Caio, mais algum ponto? Não, acho que é isso. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos que participaram. Fiquei super feliz, de verdade, com tanta audiência. Não esperava isso. Muitos comentários. E vou reforçar de novo. Se cadastre no nosso site, juros.com.br. Tem site para todos os fundos, CDI 11, CRA 11. Acompanhem de perto e a gente é super acessível. Então, mandem as dúvidas. A gente responde vocês. A gente busca o mais rápido possível, inclusive. Então, estamos juntos, 2025. Esperamos trazer lives boas, hein? Obrigado, pessoal. Boa noite. Um excelente 2025 para todos. Valeu, obrigado, gente. pessoal. Boa noite. Um beijo, até mais.